Vicente Sanches, ele mandou aqui: o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? E como saber que eu não a pratiquei? Uma parte de mim não se importa com nada da Bíblia, mas eu vejo pregações e li uma vez a Bíblia e fico incomodado. Por favor, me tire essa dúvida. Bom, a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu já vi várias respostas e tantos outros sendo entrevistados falando. Às vezes fica um pouco difícil entender, porque tem a ver com o pecado contra Jesus. Mas a Bíblia diz que a blasfêmia é contra o Espírito Santo. Ok? Quando é que esse pecado aconteceu? Quando os fariseus atribuíram um milagre de Jesus a Satanás. Você fez esse milagre inspirado por demônios. Aí Jesus falou, vocês blasfemaram contra o Espírito Santo. Aquela hora não tinha sido... Não foi a hora que a blasfêmia aconteceu. Aquela hora era a cereja do bolo. Blasfemar contra o Espírito Santo não é dizer algo contra ele, para ele. Você perguntou na outra live, por que pode blasfemar contra o pai, então? Contra o filho? Não, blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar contra todos. Por quê? É blasfemar contra a obra dele. A obra inclui Deus, inclui ele, inclui o Evangelho. O que é isso? Os fariseus tiveram provas claras que Jesus era o Filho de Deus. E rejeitaram continuamente isso. Rejeitaram os milagres. Viram? O cego não via há 40 anos, agora passou a ver. Eu vi ele multiplicar pães e peixes para 5.000 homens, fora mulher e crianças. Vamos colocar aí 15 mil no mínimo. Eles viram Lázaro ressuscitar esse homem. 4 dias, já cheira mal. O que é isso? Está em estado de decomposição. É impossível ele ter saído senão por um milagre. Eles viram. Tinham provas. Nesse momento, o Espírito Santo estava atuando, porque é o Espírito Santo que vem no nosso coração revelar Jesus. E eles bloqueando. Ao ponto de quando ele fez o milagre, você faz por Beelzebub. Pronto, pecou com o Espírito Santo. A rejeição foi tanta de Cristo que culminou vocês atribuírem o milagre dele ao demônio. Como que alguém peca contra o Espírito Santo? Quando alguém rejeita Jesus, rejeita a Bíblia, rejeita o Evangelho, continuamente blasfema, escarnece, deliberadamente, conscientemente, chega um ponto, agora você atingiu o pico, você não tem mais perdão, você pecou contra o Espírito Santo. Você vai num culto, ouve a palavra, lê a Bíblia, e ela vê claramente, é Deus, é Deus, é Deus, não, a ponto de blasfemar. E não tem perdão. Não, esse não. E nem ela quer perdão. Você quer ver uma prova? Quem aqui na passagem que eu citei, que Jesus citou, que blasfemou contra o Espírito Santo? Quem foram? Que atribuiu o milagre dele ao demônio? Quem foram esses? Que Jesus disse, vocês pecaram contra o Espírito Santo. Eu estou te fazendo a pergunta. Tá. Os fariseus? Os fariseus. Vamos lá. Você falou, não tem mais o perdão? Eu falei, nem querem. Então isso foi bem antes da crucificação. Jesus ainda deu outras provas para ele. O que ele fez? Fez mais milagre. Morreu. E você quer ver outro milagre maior? Que ele era Deus, que eles poderiam ter falado. Agora a gente crê. Ele ressuscitou. O que os fariseus mandaram fazer? Subornem os guardas para falar que veio alguém aqui e roubou. Olha como eles estavam duros. A prova é que quando ele disse lá no outro capítulo que eles blasfemaram, que eles não tinham mais perdão, o fato é que mesmo eles vendo a ressurreição, ainda mandaram subornar os guardas. Porque poderia ter sido ali um momento, ou um milagre, agora eles convertem, quer ver? Não. Nem vendo. E por que eles subornaram? Olha que coisa tremenda. Porque de fato eles sabiam que ele tinha ressuscitado. Porque não precisava subornar. Eles acreditavam que ele tinha ressuscitado. E até isso rejeitaram. Olha que coisa incrível, Vilela. Aí isso o rapaz está perguntando, não gosto tanto da Bíblia, mas vou. Não. Com certeza esse indivíduo não blasfemou contra o Espírito Santo. Ninguém que blasfema perde o sono, fica com medo. Se pergunta. Ninguém. Quem blasfema não está nem aí com Jesus. E sobre os últimos dias? Os últimos dias. Será que já estamos neles? Uau. Vilela, a nossa geração é que está mais próxima do fim, porque ela é a última da última. Então não tem jeito, né? Tem que ser a nossa.
Jesus disse, Vilela, não disse com precisão que dia ele voltar, mas deixou sinais. Aqui é uma coisa que eu ainda não vi no seu podcast alguém falar. Todo mundo quando fala de sinais, terremotos, guerra, tal, não. Existem duas categorias de sinais da volta. Sinais de certeza, é certeza que ele vem, ele não mentiu, ele vai voltar. E sinais de proximidade, de iminência. 2 sinais. Quais são os sinais de certeza? Mateus 24. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerras, fomes, terremotos, falsos profetas. Porém, não é o fim, é o princípio das dores. Que termos esses dores? Jesus assemelhou a volta dele a uma grávida de 9º mês. Dor é a contração. Me fala, quando a mulher grávida tem a primeira contração, significa que vai nascer naquela hora? Não. Mas significa que vai nascer. Opa, vai nascer. Chegou o momento. Corre pro hospital. Como é que ela sabe quando vai nascer? As contrações vão aumentando em número e intensidade. Ela vai ter mais contrações e mais doídas. Então tá. Pandemia de coronavírus. Guerra na Ucrânia. Acho que foi o terremoto na Turquia, que matou 4.000 pessoas. Ah, sim, sim. Turquia. Então, sinais. Sinais de certeza. Não posso falar. Jesus está perto. Por quê? Porque terremoto sempre teve. Fome Vulcão. sempre teve. Vulcão, peste negra, peste bubônica. Matou parte da Europa. Espanhola. Claro que à medida que o fim se aproxima, esses sinais vão se intensificando. Por exemplo, quando você era pequeno, você via falar de um grande terremoto de 5 anos. Hoje é todo mês. Então são sinais Furacões. que, quando você vê, Jesus falou disso, ele vai voltar. Eu tenho certeza. Sinais de proximidade. Quando o Vilela ver, agora ele vai voltar. Está perto. São 2. 1 Tessalonicenses. Ninguém se engane, porque não será assim, não será o quê? A volta de Jesus não acontecerá sem que, aí ele menciona 2 sinais, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Apostasia e o anticristo. São esses os sinais de certeza. Esses são os sinais. Apostasia, o que é apostasia? O abandono da verdade. Quando a gente pensa em apostasia como vai todo mundo virar ateu, não. Apostasia é o crescimento de igreja falsa. Vão deixar a verdade para seguir mentira. E há de ser que nos últimos tempos se apostataram uns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Eles não conseguirão mais ouvir a verdade, e vão deixar a verdade para ouvir as fábulas, essas coisas miraculosas, malucas que tá, aqui em São Paulo tá cheio. Então, esse é um sinal. O que é apostasia? Vamos lá. A Bíblia diz assim, nesse tempo, o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Multiplicar a iniquidade. Vilela, Deus vai tirar os freios do homem. Vamos ver cada coisa sem regras, sem leis, sem fronteiras para o pecado. Esse sinal, acredito que está começando a ficar. Quando eu achei que já tinha visto tudo, quando a menina em um museu tocou em um homem nu, aquilo ali não era nem o começo de nada. As aberrações que estamos vendo. O que é? Multiplicar a iniquidade, o pecado ia se alastrar. O amor se esfriaria. Que amor? O amor ao próximo e o amor a Deus. Os homens seriam sem afeições, Vilela. Os homens seriam como animais. Os homens se tornariam essas pessoas desenfreadas, sem regras e sem leis. Que é o que está acontecendo. Imagina quando aprovou o aborto, foi na Argentina, as pessoas saíram às ruas, festas, fogos, para comemorar a morte dos inocentes. Que isso? Que sociedade é essa, meu Deus? Agora está sendo votado aí para até 12 semanas. Por que não então espera tirar teu parto, pega um pau e mata? Que isso? Vilela, se você matar uma foca, 10 a 12 anos de cadeia. Se matar um homem, talvez fique 3. Que é isso? Uma tartaruga. Não mate tartarugas. É perigoso você ter uma prisão perpétua. Mas homens, olha só a inversão de valores. Vilela, patrocinar
A cirurgia de mudança de genitália para menor de 18 anos sem consentimento do pai, patrocinada pelo SUS. Que é isso? Claro, todo mundo tem direito de fazer o que quiser com a vida e com o corpo. Mas uma criança que não sabe decidir nada e sendo patrocinada